Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos começando aqui de novo mais um programa da série Truth Speak. Hoje, ao contrário dos outros programas, eu não vou começar com a leitura do editorial do Diário do Comércio, porque eu não o escrevi ainda. Vou escrever depois do programa. Mas o assunto da semana, me parece que o assunto da semana, pelo menos aí no Brasil, me parece que esta denúncia, entre aspas, da Folha de São Paulo, que saiu agora no dia 14, de que o governo dos Estados Unidos, sabendo dos casos de tortura no Brasil durante o governo Geisel, se absteve de usar um dispositivo de lei, quer dizer, artigo 32 da Lei de Assistência ao Estrangeiro, que permitia ao governo cortar créditos comerciais para países acusados de violações aos direitos humanos. Isso de fato aconteceu, quer dizer, o embaixador, sabendo do que estava acontecendo aqui, recomendou ao governo Nixon que não interviesse no assunto. E a Folha apresenta isso como se fosse vamos dizer, uma grande denúncia, quer dizer, um grande crime de omissão praticado pelos Estados Unidos, que podendo parar com esses abusos contra os direitos humanos, nada fez. A Folha explica isso, dizendo que os Estados Unidos tinham interesse comercial em vender armas ao Brasil. Então, é o seguinte, quer dizer que por dinheiro, eles deixaram que aqueles coitadinhos daqueles terroristas presos continuassem sofrendo horrores na cadeia. De que entre 1974, quer dizer, o começo do governo Geisel, e a posse do Jimmy Carter, que foi salvo engano, foi 75, foram mortos ou desaparecidos, considerados mortos ou desaparecidos, pelo menos 89 militantes de esquerda no Brasil. Então, o governo americano, por ter interesse comercial em vender armas, achou melhor não interferir. Então, olha, tudo o que sai na Folha a respeito deste período da nossa história, tudo é mentira. Ou é mentira substantiva, quer dizer, a alteração direta dos fatos, ou é mentira qualitativa, quer dizer, você pega fatos verdadeiros e os coloca numa perspectiva totalmente falsa, mudando a sua posição no conjunto, mudando o seu valor, mudando a perspectiva, mudando as proporções, etc. É exatamente o caso do que está acontecendo aqui. O memorando do embaixador ao presidente Nixon, recomendando que não interviesse, de fato existe, tá certo? E esses casos desses 89 militantes também parece que sucederam. Não que eles tenham sido realmente assassinados pelo governo, mas pelo menos na época se denunciou que era. Isso de fato acontecia, isso de fato chegou ao conhecimento da embaixada americana. Agora vamos à parte que a Folha esconde. Em 1974, o prestígio do governo americano em Brasília estava chegando ao seu ponto mais baixo. O general Geisel havia nomeado como ministro das Relações Exteriores o Azeredo da Silveira, que é um esquerdista notório, e que superlotou o Itamaraty com os chamados barbudinhos. Os colegas chamavam de barbudinhos numa alusão às barbas cubanas, porque estavam empreendendo a cubanização das nossas relações exteriores. O general Geisel estava numa aproximação diplomática veloz com a China. Ele havia dado preferência à Alemanha para a construção daquela malfadada usina nuclear de Angra dos Reis e, sobretudo, foi o sujeito que deu ajuda financeira e militar para Cuba invadir Angola e matar 15 mil angolanos. Note bem que esta ajuda a Cuba para a invasão de Angola foi o ato mais hostil aos Estados Unidos já praticado por algum presidente brasileiro. Quer dizer, comparado com isso, toda aquela conversa mole nacionalista e anti-americana do Jânio Quadros e do João Goulart são apenas puns diplomáticos, não é nada mais. O único jeito que fez alguma coisa efetiva contra os Estados Unidos foi o Geisel. Quer dizer, então seria o caso de perguntar, nesta altura, que prestígio, que poder tinha o governo de Washington perante o governo brasileiro? Nada, absolutamente nada. As relações estavam por um fio. Tá certo? E
por que a venda de armas nessa altura para o exército brasileiro era tão importante nessa altura? Não vem me dizer que era por importância comercial que os americanos estavam interessados em dinheiro. Porque, absolutamente, se você tiver ideia do que é a indústria de armas aqui, você achar que a venda de armas para o Brasil tinha algum peso comercial nisso é absolutamente ridículo. Quer dizer, as nossas compras de material bélico para a escala americana eram absolutamente irrisórias. Elas eram importantes porque eram o último ponto de contato entre, nas relações entre Estados Unidos e Brasil. Eles precisavam manter aquilo de qualquer maneira, porque se não fosse isso, eles perderiam o contato que tinham com os milicos brasileiros. E daí, a relação entre Brasil e Estados Unidos ia para as cocuias. Então, primeiro, o governo americano não tinha nenhum poder de pressão sobre o Brasil àquela altura. Se ameaçasse, não digo nem cortar crédito comercial, mas se ameaçasse de cortar crédito comercial, acabava as relações do Brasil e Estados Unidos do dia para a noite. Então, o que os Estados Unidos podia fazer àquela altura? Absolutamente nada. E, de fato, qualquer embaixador, vamos dizer, com QI superior a 12, recomendaria ao seu governo exatamente isso. Não interfira porque nós não temos retaguarda, nós não estamos com essa bola toda, né? Agora, a Folha omite tudo isso. Agora, o mais bonito é que dentro da mesma notícia, a Folha dá os números das chamadas vítimas da ditadura naquele período, e depois, primeiro que dá um número total, 376, né, e dando como fonte entidades de direitos humanos e entidades religiosas, e em seguida fala das vítimas do terrorismo, quer dizer, pessoas que foram mortas por estes mesmos indivíduos, mas dá como fonte os críticos os críticos da esquerda. Quer dizer que os números totais os números dos vítimas da ditadura se vêm de fonte ideologicamente neutra, tá certo? Mas os números do outro lado já vêm com rótulo ideológico. Isso na Folha é sistemático, tá certo? Ela não diz, a esquerda diz que morreram tanto e a direita diz tanto. Não, nunca é assim. É que as entidades tais e quais, a Igreja Católica, a Comissão da puta que eu pariu, etc, tudo isso diz tanto. E a direita diz que morreram tanto. Ora, pô, isso é jornalismo, isso é fraude, né? Também, o curioso é que quando ele menciona as mortes de prisioneiros, dá a impressão assim, que todos os guerrilheiros morreram na prisão. Quer dizer, foram todos vítimas eram jovens idealistas combatendo o governo de peito aberto e o governo matando os caras escondidos nos porões, né? Quando, na verdade, os terroristas também mataram prisioneiros. Ora, meu Deus do céu, agora não me ocorre, por exemplo, o famoso caso do tenente Alberto Mendes Júnior, que era um prisioneiro que foi morto a coronhadas pelo Carlos Lamarca. E houve outros casos também de gente que eles assassinaram, prisioneiros que eles assassinaram, inclusive militantes deles que eles consideraram traidores, e que torturaram e executaram os caras. Quer dizer, mas fica sempre esta coisa. Uns eram guerrilheiros que combatiam de peito aberto, e outros eram torturadores, torcionários que matavam gente escondida nos porões. Quer dizer, esta imagem vai se impregnando na mente do povo, até que a pessoa acredita que foi assim mesmo, né? É incrível. Agora, o fato de que, enquanto isso, o governo Geisel estivesse ajudando Cuba a matar os africanos, tá certo? Com a cumplicidade de toda essa gente, com o aplauso da esquerda internacional, não, isso aí, matar 15 mil angolanos pode. O que não pode é matar 376 terroristas brasileiros. Isso é um escândalo, né? Outra coisa que também não se deve esquecer é que este número de 376 é altamente duvidoso. 376 vítimas da ditadura é altamente duvidoso. Por quê? Porque para produzir esse número, existem organizações bilionárias fuçando e forçando dia e noite. Ao passo que as vítimas do terrorismo, só quem está tentando contar é o pessoal lá do Ternuma, que não tem onde cair morto, que são apenas alguns oficiais da reserva que com o seu próprio dinheiro mantém aquele site. Quer dizer, a concorrência aí é desleal. Se você fuçar direitinho, você vai acabar achando muito mais vítimas do terrorismo. Por outro lado,
também qual é a importância, a medida total desses acontecimentos. Você vê que 376 mortos em 20 anos de combate, num país de dimensões continentais, é quase nada. O Fidel Castro matava 376 pessoas a cada 2 meses nas prisões dele. E ninguém falava nada. E matava com a ajuda desses mesmos caras. Quer dizer, também aí outro negócio. Matar 100 mil cubanos pode, não é problema nenhum. Agora, matar 376 desses vagabundos da esquerda, aí isso é um crime inominável. Então, o fato é o seguinte, é que as proporções dos acontecimentos são totalmente falseadas. E isso é o procedimento sistemático da Folha. Porque você sabe que este seu Otávio Frias, né, ele quer o socialismo para todo mundo e o capitalismo só para ele. Né? Ele acha que vai ter, assim, o Brasil inteiro vai ser comunista, e ali na rua Alameda Barão de Limeiro vai reinar o capitalismo e ele vai continuar enchendo o cu de dinheiro. Né? Quer dizer, quero ver como é que ele vai fazer isso. Muito bem. Agora, para vocês não pensarem que é só no Brasil que está essa merda, né, aqui nos Estados Unidos estão acontecendo duas coisas de uma gravidade fora do comum. A primeira é o seguinte, aqui a grande força dos conservadores são essas entidades de base que comentam o que está acontecendo, comentam a discussão no Senado, na Câmara dos Deputados e distribuem apelos a que os eleitores interfiram por meio de cartas, ou telegramas, ou e-mails para os seus representantes no Senado e na Câmara. Isso é uma das grandes forças da democracia americana, né? Porque aqui o eleitor participa mesmo, e o senador, o deputado tem que prestar satisfação direta aos seus eleitores. Muito bem. O Partido Democrata jamais conseguiu organizar, ter uma rede de organizações desse tipo que funcionasse. E enquanto os democratas, a esquerda, domina a grande mídia, os conservadores então pegam eles têm uma grande força em duas áreas, no rádio, tá certo? E que é ouvido pela maior parte da população, e nessas organizações que eles chamam grassroots, né? Grassroots é a raiz da grama, né? Quer dizer, organização de base, organização popular. Muito bem, agora tão logo essa dona Nancy Pelosi assumiu aí a presidência da Câmara, ela está com um projeto que todas as organizações de lobby tenham que cumprir certas condições, entre as quais tem que apresentar com antecedência para o Senado e a Câmara todas as campanhas que vão promover, com 15 dias de antecedência. Né? E tem que fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Muito bem, para as organizações que são verdadeiramente de lobby, que representam empresas, etc., e interesses financeiros, isso é fácil. Mas para essas organizações de base, grassroots, isso aí é o total estrangulamento econômico, eles não têm a menor condição de cumprir isso. Então esta lei foi calculada, vamos dizer, vamos supor, se você está fazendo lá um lobby em favor da General Motors, tá certo? Você tem que cumprir isso, mais isso, mais isso, mais isso. General Motors te dá o dinheiro e você cumpre. Agora, organizações que têm até 500 membros, né, vão ter que cumprir as mesmas condições da General Motors. É claro que elas não vão aguentar. Então, a lei foi calculada para estrangular essas organizações, vamos dizer, das quais que são os instrumentos que a população mais modesta tem para pressionar os seus representantes. Então o pessoal está apavorado, tem que reagir para que isso não aconteça, porque se acontecer, então significa o seguinte: o principal, vamos dizer, meio de defesa das posições conservadoras vai ser amputado do dia para a noite. O segundo meio, que é o rádio, também está ameaçado, porque apareceu uma tal de campanha pela reforma da mídia, né? Campanha bilionária para a reforma da mídia, dizendo que a mídia tem que ser democratizada, que ela não pode ficar na mão das empresas privadas, tá certo? Porque elas são elitistas, você tem que dar direito à voz e voto aos pequenininhos. Agora, como se os pequenininhos já não tivessem direito à voz e voto através dessas grassroots organizations que eles não querem acabar. Então, a ideia é o seguinte, é criar aqui a rádio estatal, botar dinheiro do governo, tá certo? Para montar rádios ou comprar horários e
usar o próprio dinheiro do governo para quebrar o quê? A hegemonia conservadora no rádio. Que aqui existem milhões de estações de rádio, cada cidade tem 2, 3. E esta aí também é um negócio tipo grassroots, quer dizer, são estações locais, e esta é a força do movimento conservador, porque essas rádios são ouvidas no país inteiro. E é justamente a atuação dessas rádios e dessas organizações de base que explica a vitória do Bush na última eleição, porque se fosse depender da grande mídia, então o John Kerry venceria, porque era 99% apoiando ele. Agora, esta reforma aparece já como uma coisa cínica, porque diz que é para democratizar os meios de comunicação e para dar chance aos pequenos, quando são justamente os pequenos que os camaradas estão amputando através desta campanha sobre as Grassroots Organizations. E pior que tudo isso vai ser feito com dinheiro, vamos dizer, das mesmas fundações bilionárias de sempre, Ford, Rockefeller, George Soros, etc., e com dinheiro do governo. Então você vai usar tudo isto para você, vamos dizer, destruir uma posição que os conservadores conseguiram construir ao longo de mais de 40 anos de esforço no rádio. E eu vejo essas coisas que essa Nancy Pelosi e esse senador Ted Kennedy estão fazendo, e eu tenho a impressão que aqui está se brasilianizando. Se os caras não tomar cuidado, isso aqui vai virar o Brasil, porque esse tipo de truque, digamos, 10 anos atrás, né, nos Estados Unidos, daria cadeia. Quem sugerisse essas coisas ia para cadeia. Agora já estão fazendo cinicamente e ninguém liga. Quer dizer, você usar o governo como instrumento para você controlar as estações de rádio e impedir que o seu adversário fale, tomar espaço do seu adversário. Pô, isso é coisa do PT, isso é coisa de brasileiro, não parece que é americano, mas essas coisas estão acontecendo aqui dia após dia e vem não crescendo. Quer dizer que se esse pessoal conservador continuar achando que os seus adversários democratas são os mesmos de sempre, que são todos tão patriotas quanto eles, e que se trata apenas de uma pequena divergência política, eles vão se ferrar, porque esse é um bando de traidores, um bando de camarada perigoso, não é um gangster. Por falar em gangster, eu recebi aqui um e-mail muitíssimo interessante que conta a história, partes da história do Jim Jones. Não sei se vocês lembram, aquele sujeito que promoveu aquele suicídio em massa, né? Deixa eu ver se eu acho o e-mail aqui. Aqui é tanto papel cada semana que eu fico aqui até atrapalhado no meio desta coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o e-mail do cidadão. Agora me sumiu aqui das mãos, aqui, desgraçado. Peraí, deixa eu pedir socorro aqui para alguém. Vou ver se você acha aqui um e-mail sobre isso. Ver se você acha um e-mail falando do Jim Jones. Enquanto eu procuro o negócio aqui do Jim Jones, eu falar de uma outra coisa. Em São Paulo, a minha amiga Meri Harakawa está aí distribuindo para todo mundo que pode uma documentação reunida pelo Rodrigo Pedroso a respeito da tal da Iniciativa das Religiões Unidas. O que é a Iniciativa das Religiões Unidas? É a religião biônica que está sendo criada pela ONU com a ajuda das fundações bilionárias, né, neste mesmo momento, a respeito da qual foi escrito esse livro do Lee Penn, que se chama False Dawn, a Falsa Aurora, um livro absolutamente indispensável, feito somente na base de documentos. Tá? Quer dizer, toda a documentação da história dessa Iniciativa das Religiões Unidas, que pretende, num prazo brevíssimo, criar uma espécie de Vaticano supra-religioso, certo? E coordenar todas as religiões do mundo de maneira a castrá-las, a neutralizá-las e torná-las, né, instrumentos da novo governo mundial. Então, o Rodrigo Pedroso, que também mandou e-mail, mandou o mesmo e-mail para essa minha amiga Meri Harakawa, com essa documentação sobre a Iniciativa das Religiões Unidas. E ela está
espalhando para quem ela pode, com uma advertência aqui. Ó, parabéns, Rodrigo e Meri, esse serviço que vocês estão prestando é de uma importância fora do comum. Continuem. Se precisar da minha ajuda para alguma coisa, me escreva e vamos divulgar isso aí. Eu pretendo, essa documentação toda que o Rodrigo reuniu, eu pretendo colocar no Mídia Sem Máscara, tão logo seja possível, para que as pessoas adquiram uma medida da gravidade do que está acontecendo. Recebo também aqui um outro e-mail, que eu creio que foi enviado pelo Antônio Donato, comentando um livro deste cientista Daniel Dennett. O livro se chama Breaking the Spell, Religion as a Natural Phenomenon, em que ele dá uma explicação naturalista, inteiramente absurda e boboca, evidentemente, para o surgimento das religiões. E esse seu Dennett deu recentemente uma entrevista dizendo que em 25 anos não haverá mais religiões, que as religiões terão sido substituídas por outra coisa. Então, evidentemente, ele oferece isso como uma previsão, mas na verdade não é uma previsão, isso aí é profecia autorrealizável, porque o Daniel Dennett está metido nesse negócio de Religiões Unidas e está trabalhando ativamente para que a ONU, né, consiga absorver todas as religiões e colocá-las a serviço da sua própria religião biônica. Então, ele diz, as religiões vão desaparecer e vão ser substituídas por alguma coisa de completamente diferente. Essa coisa completamente diferente é a iniciativa das Religiões Unidas, para a qual ele mesmo está trabalhando. Então, isso não é uma profecia, não é um diagnóstico, não é uma previsão. Isso aí é um anúncio, isso aí é propaganda. Esse vagabundo desse Daniel Dennett está fazendo e não tem nem mesmo a coragem de apresentar a propaganda como propaganda. Quer dizer, ele faz de conta que está apresentando um diagnóstico. Que está apresentando um diagnóstico, quando na realidade ele está forçando para que as coisas aconteçam no sentido que ele está fazendo. Veja, por trás dessas três coisas que eu mencionei, por trás da iniciativa das Religiões Unidas, por trás da campanha para a reforma da mídia, tá certo? E por trás dessa iniciativa de estrangular as organizações grassroots, imagine quem está. Está sempre, como sempre, o senhor Jorge Soros, tá certo? Esse sujeito é a fonte do dinheiro, mas não quer dizer que ele dê dinheiro para essas coisas. Ele, na verdade, do bolso dele ele não gasta um tostão. Ele gasta um dinheiro para criar um sistema no qual ele toma dinheiro do governo e usa para o que ele quer. No fim, eu acho que ele até acaba levando mais dinheiro do que ele colocou lá. Para vocês terem ideia de quem é esse Jorge Soros, esse sujeito é um camarada que na Hungria, quando ele era adolescente, ele estava enriquecendo, ajudando o governo local, tá certo? Pró-nazista, a tirar propriedades dos judeus que eram mandados do campo de concentração. E ele ajudava os caras nisso e ele levava algum. Você viu que tipo de gente nós estamos lidando? Você é um bandido, mas bandido mesmo da pior espécie. E agora ele é o grande financiador de todas essas iniciativas esquerdistas e globalistas, por tudo quanto é lado. Aí no Brasil ele é um dos grandes apóstolos de duas coisas, o desarmamento civil e a campanha pela liberação das drogas, tá certo? Eu não sei também se ele está na campanha antitabagística, porque existe uma ligação direta entre o antitabagismo e a liberação das drogas. Onde você vê alguém lutando, onde a organização lutando pelo antitabagismo, estão ao mesmo tempo lutando pela descriminalização da cocaína e maconha. Então o que eles querem? Eles querem trocar o vício da humanidade, porque cigarro não serve para nada, cigarro não enlouquece ninguém, né? Eu nunca vi dizer que o sujeito fumou um cigarro Hollywood, ficou louco e matou a mulher. Vocês já ouviram isso aí? Eu vi dizer que você tomou uma pinga, né? Ou xerococa, tomou um pico e ficou maluco e matou meia dúzia. Às vezes entra na escola, fuzila todo mundo. Tá? Agora dizer, não, ele fumou um cigarro Camel, ficou doidão, né? E saiu matando gente. Falei, isso eu nunca ouvi falar. Então, esse tipo de vício para a nova ordem mundial não serve. Você tem que ter um vício que o imbecilize, né? Também nunca ouvi dizer que o QI do sujeito baixou, porque fumou, ao contrário. Todo mundo sabe que a nicotina estimula e até favorece o cérebro. Quer dizer, o número de doentes de Alzheimer entre fumantes é nulo, tá certo? Então o cigarro está um pouco associado à atividade literária, científica, essa coisa toda. Todo pessoal criativo
Você não encontra um que não seja fumante, né? Então isso aí não pode, tem que ter um negócio que imbecilize. Maconha, para cada baforada que você dá, seu QI já baixa 2 pontos. Tá aí o Fernando Gabeira, que não me deixa mentir. O Fernando Gabeira é até um bom sujeito, coitado, eu gosto dele, mas e cada vez que ele abre a boca sai besteira, né? E, evidentemente, o nosso ministro da Cultura, Gilberto Gil, e eu acho que esse nem precisa de maconha mais, porque já incorporou a maconha no seu ser, né? Ele já é um baseado ambulante, né? Ele não precisa mais. Ao contrário, se você chega perto dele, as emanações dele é a mesma coisa que você fumar um baseado, né? Então esse já esgotou o próprio QI, agora ele abaixa o QI da vizinhança, não só através da sua pessoa, como através das iniciativas do seu ministério, né? Cada vez que ele pega aquele violão e sai cantando sambinha, né, sai pelo menos meio ponto abaixo o QI de quem tá ali em volta. Então, é claro que existe um esforço mundial, vamos dizer, para viciar a humanidade. Isso aí está ligado diretamente a essas grandes estruturas de poder de esquerda. Nos anos 50, a KGB, a União Soviética, treinou uma infinidade de técnicos para que fossem aos países do terceiro mundo e se apossassem das redes de distribuição de drogas. Quer dizer, se infiltrassem nas quadrilhas e as tomassem. Bom, passado meio século, você vê que esta operação foi um sucesso. Por quê? Porque toda essa rede de tráfico de droga hoje está ligada diretamente ao movimento da esquerda. O pouquinho que podia ser ou apolítico ou estar ligado ao outro lado, acabou de ser liquidado pela Operação Colômbia do seu Bill Clinton. Então, a orientação da operação é a seguinte: ajudar o governo colombiano a combater o narcotráfico, contanto que não tocasse na guerrilha. Qual é o resultado disso? O resultado é que acabaram todos os cartéis, os grupos paramilitares são todos para as cucuias, e sobrou o quê? Sobrou as Farc, que agora são o dono do pedaço, são praticamente o controlador monopolístico do comércio de droga na América Latina, e que são a grande força armada e financeira por baixo deste Foro de São Paulo, que foi presidido pelo seu Lula durante 12 anos. Quer dizer que o Lula não sabia disso. Me diga uma coisa, alguém investigou da onde vem o dinheiro para reunir tantas pessoas? Nessa reunião do Foro de São Paulo, agora foram 250, mas teve outra que foi mais gente, são centenas de pessoas importantíssimas, às vezes chefe de Estado, que vão, mas esses constituem o quê? 5% dos convidados, o resto é uma arraia miúda, todo que vai fica lá no hotel 5 estrelas, né, durante vários dias, né? E quem paga essa brincadeira toda? Não precisa nem perguntar, é claro que quem paga é as Farc, tá certo? Não vão me dizer que foi aí o Partido Brizola, o PDT, tá certo, que não teve de cair morto, que pagou essa brincadeira toda. É claro que não, porra. É claro que quem paga, quem tem dinheiro. Mas veja, no Brasil nunca apareceu um repórter investigativo, né, para perguntar para o seu Lula, quem pagou essas reuniões que o senhor fez lá? Não, ninguém faz nem a pergunta, não tem interesse, não quer saber, você tá entendendo? Não quer incomodar o Lula com pergunta de jeito nenhum. Mas, logo, também, o próprio dinheiro das Farc vai se tornar desnecessário, porque surgiu esta outra fonte, que é o seu Hugo Chávez. Né? No Hugo Chávez, o índice na Venezuela, o índice de pobreza cresceu 63% desde que esse cara chegou no poder. Então o povo está pobre, mas o governo da Venezuela está muito rico, né? Usando o petróleo para criar confusão para tudo quanto é lado, e agora montando aí com esse seu Ahmadinejad, né, Venezuela e Irã de mãozinha dada, tá certo, para criar um gigantesco movimento anti-americano, como se já não existisse movimento anti-americano e já não fosse gigantesco o suficiente. Mas o fato é que eles vão criar, um núcleo de resistência militar mesmo aos Estados Unidos. Quer dizer, esse pessoal está querendo guerra. É claro que Irã e a Venezuela, esses caras não aguentam nada. Quer dizer, se Israel entrar no Irã, acaba com o Irã em 5 minutos. Foi que nem a guerra dos 6 dias, tá entendendo? Esse pessoal muçulmano todos não são de nada no campo militar. Isso aí é que nem a famosa guarda republicana do Saddam Hussein, que todo mundo dizia que ia dar um baile nos americanos. Tal, e em 15 dias acabou a guarda republicana. Em 15 dias os americanos estavam em Bagdá, tá certo? E aqueles
aqueles perigosíssimos soldados do Saddam Hussein, todos de joelho pedindo pinico. Esse iraniano vai ser a mesma coisa. Esse Ahmadinejad não resiste a uma cuspida. Tá certo? Mas eles são bons para fazer terrorismo, coisa escondida, ou então coisa suicida. Mas para a guerra mesmo, não são de nada. Então, e esse seu Hugo Chávez, eu te garanto que esse sujeito é um covardão. Se você pegar ele sozinho num quarto, tá certo? Ele vai fazer pipi nas calças. Tá certo? Como é covarde o próprio Fidel Castro. Né? Leiam o livro do Humberto Fontova, que conheceu muito bem o Fidel Castro. O livro chama Fidel Castro, o tirano preferido de Hollywood. Humberto Fontova é um jornalista que agora vive exilado aqui. E você vai ver que o Fidel Castro, na hora da encrenca, ele se escondia embaixo da mesa, embaixo da cama, desaparecia e deixava os amigos dele lá para morrer no lugar. E ainda mais covarde, e aliás burro, era o Che Guevara, entendeu? Che Guevara é um negro que você precisa ver a capacidade militar dele. Uma vez os americanos mandaram lá um barco com um gravador simulando metralhadora. E o exército cubano foi lá e cercou valentemente o barco e começou a atirar no barco. E o Che Guevara, que estava comandando a operação, conseguiu dar um tiro na sua própria mão. Quer dizer, o negro que se acerta a si mesmo num combate contra um inimigo inexistente, né? Dizem que o Fidel Castro mandou ele para a Bolívia para morrer. Olha, se mandou foi muito bem, porque um cara desse, qualquer governo tem que se livrar. Até o Fidel Castro não é burro o suficiente para manter um cara desse, né, num cargo importante. Então tem que mandar para a Bolívia mesmo, para a Bolívia, para a Zâmbia, para algum lugar, entendeu? Para ele morrer de picada de mosquito ou de alguma outra coisa. Mas esse seu Hugo Chávez, olha, eu conheço um pouco a psicologia humana e conheço esse negócio da fisionomia, sempre, e eu não acredito na valentia desse sujeito, não. Para mim isso aí é um covardão, entendeu? E na hora H vai pedir pinico. Mas por enquanto tá gostoso, né? Porque tem muito dinheiro, se sente respaldado, então começa com essas bravatas idiotas, né? No fim ele vai conseguir, é o mesmo que Hitler conseguiu, quer dizer, destruir o seu próprio país. Né? Destruir a Alemanha foi um pouco mais difícil, porque a Alemanha tinha mais dinheiro, tinha mais armas, mas a Venezuela, meu Deus do céu, se tiver um confronto armado mesmo, a Venezuela não segura desses 15 dias, porque primeiro porque tem uma oposição interna monstruosa. Metade do país é contra o Hugo Chávez e a outra metade que votou nele, bom, você votar no sujeito não quer dizer que você esteja disposto a morrer por ele, né? Mas, enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, o pessoal está aderindo, né, a esta campanha mundial para denunciar, né, os abusos contra os direitos humanos feitos em Abu Ghraib e Guantánamo, né? Esse abuso, olha, até agora não deram o nome de um sujeito que tivesse morrido de tortura, tá certo? Não mostraram um braço quebrado, tá certo? Nada. O que a denúncia mais grave, mais grave que eu vi, é que deixaram o neguinho amarrado 24 horas sem dar comida para ele, né? É assim, olha, isso aí me arranca lágrimas, eu fico tão comovido de pegar um terrorista, assassino, deixar o neguinho amarrado 24 horas, putz vida, eu deixaria logo uma semana, tá entendendo? Agora, você comparar isso com as torturas que se fazem na Guantánamo cubana, tá certo? E que se faziam no tempo do Saddam Hussein, que era cortar nariz, cortar a mão, cortar braço, isso aí, ora, meu Deus do céu, é um absurdo. Você vê, esta semana mesmo, morreu esse senhor, morreu um daqueles camaradas que foram presos naquela onda de prisão que teve em Cuba, né, em 2003, que Fidel prendeu 75 jornalistas e ativistas de direitos humanos. Note bem, não era nenhum terrorista, nenhum nego armado, nem de estilingue, você está entendendo? Prendeu 75 de uma vez, né? E condenou 3 à morte, o Oscar Niemeyer achou lindo, que ele queria logo que matasse os 75, infelizmente foram só 3 que foram condenados, ele ficou um pouco frustrado, mas ele decidiu apoiar, né, a condenação dos 3 e a prisão dos 75. Muito bem. O Miguel Valdés Tamayo,
que é um dos 75, ele morreu agora aos 49 anos. Quer dizer, como é que um nego de 49 anos mora assim na cadeia, né? E ninguém vai investigar do que morreu. Quer dizer, por que morreu? Morreu porque foi muito bem tratado, botaram ele no hotel de 5 estrelas, deram comida demais, né? E ele se encheu de uísque e morreu. Será que foi disso? Ora, vai pra merda, né? Que brincadeira é essa? Agora, para defender estes camaradas, não tem movimento mundial nenhum. No máximo, saem alguns artigos condenando, né? Assim, com muita educação, né? Dizendo, puxa, o Fidel, que era um cara tão bom, como é que ele permite acontecer essas coisas agora? Eu estou decepcionado, meu mundo caiu. Né? Isso na pior das hipóteses. Né? E daí aparece um monte de pseudo-intelectuais e pseudo-artistas, entendeu? Todos eles fizeram carreira na base de lobby partidário, como o próprio Niemeyer, porque o Niemeyer, se fosse deixado para viver de cliente particular, ele teria morrido de fome. Então, o que é isso? Aí sempre o governo elege um governo esquerdista, o governo manda ele fazer um monte de obra. Né? Obra, bom, obra no sentido fecal do termo, porque você veja, digo o direito, asseguram sempre aos artistas o direito de falar besteira quanto queira, e alegam, não, mas ele pode falar o que quiser, pode até ser comunista, porque ele é um grande homem, um grande artista, coisa nenhuma. O Niemeyer é uma fraude total, pô. E o que ele fez lá em Curitiba? Né? Mandar ele fazer contratar ele para mandar, não, pagaram-lhe um montão de dinheiro para fazer um edifício de um museu de artes visuais, e ele, inventivo que dói, né, fez um edifício em forma de olho. Ainda bem que não era um hospital de proctologia. Tá certo? Ainda bem, porque já pensou o que aconteceria? Você contrata o Niemeyer, né? Com esse literalismo atroz. Só que seu Niemeyer, faz o edifício aqui. Né? Já imagino que ia dar, né? Ora, meu Deus do céu. Muito bem, parece que tem uns telefonemas aí. Né? Antes disso, deixa eu dar um aviso. Alguém me manda aqui um telegrama. Telegrama não, um e-mail. Que telegrama tem? Que século eu tô? Dizendo que o filme A Religiosa, que eu atribuí ao Godard, não é do Godard, é do Jacques Rivette. Tem toda a razão. Mas, como eu já estou velho e gaga, velho e senil, tudo isto me é perdoável. Então fica aí feita a correção. Vamos ver. Veja aí se tem alguém na linha. Alô? Alô, Olavo? Sim. Olavo Marcelo, do Rio. Tudo bem, Olavo? Tudo bem. Olavo, a minha pergunta é a seguinte, é com relação ainda ao Chaves. O Chaves que já viu nos visitar aqui no Rio, essa semana, ele e sua turma. Minha pergunta é a seguinte, Olavo. Fale um pouquinho mais alto se você puder, porque tem um chiado aí na linha. Fale um pouquinho mais alto. Ok. Olavo, o Chaves, a ligação do Chaves com o Irã, por acaso tem algum fundamento com a tecnologia nuclear? Ele está querendo pegar um atalho para também pôr a mão na bomba e se tornar uma subpotência regional? Não tenha a menor dúvida. E a base boliviana também, que ele está querendo instalar na Bolívia para se aproximar do Brasil, porque os aviões da Venezuela não têm autonomia para chegar até o Brasil. Essa base da Bolívia seria um atalho para eventualmente, no futuro, se o Brasil se tornasse hostil, ele pudesse entrar em conflito com o país. Eu queria que você comentasse, por favor. Lá. Ora, o Chaves adotou na Venezuela essa estratégia da guerra total inventada pelo Marechal Giap, que era o comandante do Vietcong, e ele chama a guerra do povo inteiro. Isso quer dizer que a sociedade inteira é militarizada. Você vive em estado permanente de economia de guerra, haja guerra ou não. Tá certo? O sujeito não faz isso só porque quer. Quem não pretende fazer uma guerra não faz economia de guerra. Agora, se ele está se juntando com o Irã, que está fazendo bomba atômica, bom, é claro que o sujeito tem projetos militares muito mais ambiciosos para a América Latina. Ele vai virar um Irã da América Latina. Tá certo? Eu não acredito que isso chegará a suceder, eu acredito que haverá alguma reação antes. Por exemplo, eu penso, assim, o que estaria pensando nessa altura o pessoal de Israel? Por quê?
Israel tinha planos para atacar uma usina nuclear iraniana, mas o Irã tem um plano para acabar com Israel inteira. Israel é explícito, né? Então, bom, se aquele pessoal israelense é louco, eles vão deixar o camarada completar levar seus planos até o fim. Mas eu não acredito que deixem, não. Eu acredito que Israel é capaz de atacar o Irã de uma hora para outra, acabar com essa brincadeira de bomba atômica. Bomba atômica não é para estar na mão de qualquer. O certo seria somente os Estados Unidos terem a bomba atômica. Se não fosse fosse os espiões infiltrados aqui, o casal Rosenberg, a União Soviética não chegaria a ter bomba atômica porque não tinha tecnologia para isso. Daí, esses dois camaradas que em boa hora foram para a cadeira elétrica, passaram lá a fórmula para a União Soviética, e a União Soviética em pouco tempo conseguiu fazer a bomba atômica. O certo seria só os Estados Unidos ter, porque os Estados Unidos têm responsabilidade para isto. É o único país do mundo, tá certo, onde existe consciência de seus próprios erros, seus próprios crimes, e que quando os comete, volta atrás e tenta corrigir por todas as maneiras possíveis. Quer dizer, que o que os Estados Unidos fizeram pelo Japão depois do fim da guerra, nenhum país jamais fez por outro. Entendeu? Então, de nações você não pode esperar santidade, mas você pode esperar alguma consciência moral. Bom, que eu saiba, a única nação do mundo que tem consciência moral é os Estados Unidos. Quer dizer, a única nação que discute, se acusa a si mesma antes de acusar os outros. O resto é o contrário. Você não vai ver na União Soviética, na China, no Irã, ninguém dizendo jamais a culpa é nossa. Nunca dizem isso, tá certo? Então eu acho que o país tem consciência moral, é o que devia ter monopólio da bomba atômica. Bom, já que passou para a mão dos outros, então pelo menos tem que manter sob controle. E conseguiram manter. Entendeu? Quer dizer, entre Estados Unidos, China, França, etc., eles conseguiram manter o equilíbrio até reduzir o número de armas nucleares, exceto a China, que está aumentando dia após dia. E na qual também não se pode confiar. Agora, deixar com Ahmadinejad, para não falar do Hugo Chávez, tem a bomba atômica, não, isso não pode acontecer nenhum dia. Né? Não é a mesma coisa que cada sujeito querer ter uma bomba atômica na sua casa, para jogar nos vizinhos. Tá? Isso não é brincadeira. Né? Vamos ver se tem mais alguém aí. Alô? Alô, Lavo? Oi. É Fábio? Ô, Fábio, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho. Eu espero que todo mundo tenha conseguido conectar essa semana, porque a semana passada deu um problema, muita gente não conseguiu. Vamos lá. Exatamente. Eu só queria fazer aqui um auxílio. As tais religiões unidas aqui no Brasil, elas são representadas pelo movimento Viva Rio. Puta. Eu acabei de procurar, é lógico que o financiamento deve ser o mesmo, não é? E acabei de procurar e descobri que o movimento Viva Rio que está encabeçando essa iniciativa aqui no Brasil. Se alguém entrar no site já Viva propus Rio... a mudança desse movimento para Viva Rindo. Né? Tem que viver rindo, porque eles conseguem dinheiro tudo quanto é lado para fazer qualquer besteira. E agora entrar na tal da iniciativa das Religiões Unidas era só o que faltava. Né? Então tem um arquivo PDF bem interessante lá que mostra, que explica, enfim, o que é essa religião. Se você puder mandar isso para mim, eu agradeço. Já estou mandando. Semana que vem a gente comenta mais um detalhe. A outra colaboração é que eu encontrei no Google Earth, onde será a nova base militar boliviana com o dinheiro do Hugo Chávez. Né? Olha só. E a tal base americana no Paraguai. Não, mas a base americana no Paraguai está lá desde 1947, que eu saiba. Pois é. Foi o ano que eu nasci. Quer dizer, essa base, como é que ela virou uma ameaça repentina se ela está lá com o mesmo número de soldados há 60 anos, pô? Não, a questão é que não tem soldado nenhum. Não tem soldado nenhum mais? Não tem. A base americana no Paraguai é só uma pista de pouso, que pelo que vê na foto aqui, está sem uso há muito tempo, e tem uma vila do lado. Não tem nenhum B-52 ou qualquer tipo de ameaça assim, né? E, enfim, é uma pista que não deve estar sendo usada. Agora, o Hugo Chávez está mesmo fazendo essas bases na Bolívia, na nossa fronteira. E os nossos comandos militares, o general Chiquinho do PT, deve estar achando lindo, né? E essa base, uma delas é exatamente na fronteira do Brasil, impossível de chegar por terra, porque tem um lago. Né? A leste tem um lago
a oeste tem um monte de montanha, então é impossível o brasileiro eventualmente chegar lá, né? Mas dá de lá para chegar para cá com avião. Então é ameaça verdadeira, acho que vem daqui, não vem do Paraguai, né? Ameaça para nós, mas o nosso governo está achando bonito, né? Ele, aliás, tem ajudado em tudo isso. É um negócio incrível. Agora você veja como é a mentalidade dessas pessoas. Para bloquear alguma ação efetiva contra a esquerda latino-americana, eles botaram em tudo quanto é lugar agentes de influência, né, dizendo que existem duas esquerdas. Existe uma esquerda radical e uma esquerda moderada, né? A esquerda moderada é o Lula. Você veja, era o presidente do Foro de São Paulo. Quer dizer, para você, né, deter o avanço esquerdista ocasionado pelo Foro de São Paulo, o que você faz? Você ajuda, aumenta o poder do presidente do Foro de São Paulo. Né? Quer dizer, conseguiram enganar aqui o governo americano com essa história. Agora, no documento oficial do Foro de São Paulo, do 13º encontro do Foro de São Paulo, diz que a direita maligna está tentando dividir a esquerda, dizendo que existe uma esquerda moderada e a esquerda radical. Então é sempre assim, quer dizer, eles inventam uma mentira e depois eles mesmos inventam um jeito de desmentir a sua própria mentira, atribuindo-a à vítima da mentira. É incrível, eles tiram proveito dos seus próprios crimes, né, da denúncia dos seus próprios crimes. Mas vamos lá, tem mais alguém aí esperando? Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? É Jorge que está falando? Oi, tudo bem, Dá para Jorge? ouvir bem? Dá, perfeitamente. Tá, eu queria fazer 3 perguntas rapidamente. A primeira, que político conservador cristão, que não seja bobo, pode servir de referência para nós aqui, para monitorar a atitude da ação dos conservadores aí nos Estados Unidos? Segundo, Conservador cristão que tem aí, ele não foi eleito, que é o Guilherme Afif Domingos. Aí nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos? Isso. Aqui tem um monte, mas não vá por nomes de políticos, você vá pelos grandes think tanks, porque aqui tudo o que aparece na política foi o primeiro longamente discutido dentro dos think tanks. Você vai pela Heritage Foundation, pelo Hudson Institute, pela Atlas Foundation, pelo Claremont Institute. Esses órgãos são, vamos dizer, o centro do pensamento conservador aqui. Okay. E, sobretudo, acompanhe as colunas do Rush Limbaugh, né? Existe na internet o rushlimbaugh.com, que transcreve diariamente os programas do homem, e as colunas da Ann Coulter. Quer dizer, a partir daí você tem uma ideia geral. Se você puder, existe um jornalzinho no estado de Iowa, que se chama Conservative Chronicle. Okay. Se você puder assinar o Conservative Chronicle, embora seja um jornal de caipira, é o melhor que tem, porque ele coloca todos os colunistas conservadores principais. Então, através dali você obtém uma orientação. Lembre-se disso, Conservative Chronicle. Ok. Agora você, num programa anterior, falou sobre parar de ficar só juntando elementos teóricos e passar para um projeto de ação. Que grupo aí está fazendo isso? Porque o think tank, olha, aqui, parece só juntar elementos, né? O que age mesmo é a American Family Association. Esses agem mesmo, esses metem processo, estão sempre brigando, e quase sempre ganham. Onde eles se metem na briga, eles ganham. Mas não em termos desse movimento histórico, né? Pensando num plano de movimento histórico. Não, ainda não. Quer dizer, mas eles têm consciência disso, né? Por exemplo, esta coisa existe a American Conservative Union, também é importante, né? E existe o movimento Renew America. Existem vários, né? Mas através ali do Conservative Chronicle, você obtém uma rede para obter informações de tudo isso. Mas acompanhe a American Family Association e a American Conservative Union. Perfeito. Outra que é muito importante é a NRA, National Rifle Association. Para todo esse negócio de desarmamento e direito civil, tá, isso é muito importante. O pessoal morre de medo da NRA, porque metade do país tem arma na mão, você está entendendo? Tá. Cada 2 americanos, um tem arma. E ele, se tem arma, ele muito provavelmente é membro da NRA. Aqui você vê, até
pessoal fala de desarmamento, etc., mas quando chega na eleição, de repente todo mundo vira atirador e caçador. Todo mundo tira a fotografia com a espingarda na mão, porque senão ninguém vota nele. Certo. E me diga uma coisa, Olavo. Quando que o Council of Foreign Relations parou de dar espaço para gente como George Kennan e começou a dar espaço para gente tipo Samuel Huntington, que dá respaldo aí para essa tática de desinformação dos caras? Olha, eu não sei datar a coisa, mas já faz bastante tempo, está entendendo? O CFR age assim a muitíssimo longo prazo. Eles são planos para 50, 60. Nenhum deles faz questão de que os planos sejam realizados em vida deles, né? Então, por isso é que eu tenho essa ideia, Wander, de que um dos sujeitos fundamentais da história são as dinastias oligárquicas, porque você planeja ações que serão continuadas por seu neto, bisneto, etc. Isso é o que acontece precisamente, por exemplo, com os Rockefellers. Os Rockefellers têm uma força constante aqui, e eles estão sempre por trás de tudo isso. É muito importante que você leia esse livro do René Wormser, sobre as fundações. Ali você já vê a atuação dos Rockefeller já nos anos 40, 50. Qual é o nome do livro, Olavo? Chama-se Foundations, Their Power and Influence. Fundações, seu poder e influência. O autor chama René Wormser, W-O-R-M-S-E-R. Ok. Tá ok. Muito obrigado, Olavo. Obrigado eu. E nós já estamos aqui, né? Peraí, tem mais alguém aí na fila? Vamos lá. Alô? Alô? Olavo, tá me ouvindo? Tô. Aqui é o Luiz Guilherme, de Campinas. Tudo bem, Luiz Guilherme? Tudo bem. Me diz uma coisa, eu queria que você comentasse rapidamente sobre essa disputa aqui no Brasil para a Câmara entre PT e PCdoB, muito democrática. Talvez entre aí um comunista do PPS também no meio, que vai ajudar bastante. No Brasil, o que está vigorando é o centralismo democrático, quer dizer, a democracia da esquerda. É democracia para eles, né? E os outros que se danem. Isso já está assim, vai fazer 10 anos que está assim, ninguém está percebendo, né? Então, chega na hora de pegar um cargo desse, é sempre o sujeito... Você tem um que é meio comunista e o outro que é um comunista e meio, tá entendendo? E não vai ter mais nada além disso aí. Não esperem que apareça outra força política, porque se não existe uma força cultural oposta, muito menos existirá uma força política. Lembre daquela profecia do Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Primeiro tem que criar uma cultura conservadora, judaico-cristã, tá certo? Que já existe no mundo e que é poderosíssima no mundo, até mesmo na Europa, porém mais aqui. Primeiro tem que ter isso. Depois, aos poucos, pode surgir um movimento político conservador, mas por enquanto não vai aparecer, não. E a outra pergunta é bem relacionada. Quais seriam os passos para montar uma contra-revolução cultural no Brasil? Começar esse crescimento da cultura ocidental? Não, tem que, em primeiro lugar, não pode esquecer o que Hegel chamava o trabalho do negativo. Primeiro tem que destruir essa pseudocultura esquerdista, porque ela matou a inteligência do Brasil. Você vê que tudo quanto é, vamos dizer, autor importante, realmente criativo, no Brasil, tipo Mário Fernando Santos, o Gustavo Corsão, o próprio Vicente Fernandes. Eu não gosto muito do Vicente, não, mas ele tem umas coisas geniais. Desapareceu. Ou nem pode aparecer, né? O Gilberto Freire só não conseguiram sumir com ele porque no começo eles o apoiaram, tá entendendo? Depois voltaram atrás, mas daí já não dava mais para esconder. Você vê esse negócio do Otto Maria Carpo, embora o Otto Maria Carpo fosse gente deles, eles o enterraram por quê? Porque toda a parte criativa da obra dele era conservador. E eles não queriam que isso aparecesse, tá entendendo? Então esconderam o homem. Então eles estão exercendo um papel de censura e controle há 50 anos na cultura brasileira. E promove tudo quanto é mediocridade, promove esse Luiz Fernando Veríssimo, né? Gilberto Gil, pelo amor de Deus, quer dizer, o que eles conseguiram fazer foi tirar o Brasil do circuito da cultura internacional. O Brasil está fora. A contribuição brasileira para a cultura mundial é zero nos últimos 50 anos, zero, né? E é isso mesmo que eles gostam, tá entendendo?
reduzir tudo ao nível do Emir Sader. Você vê que é um país que o Emir Sader, esse analfabeto, esse Emir Sader é chefe de departamento numa universidade, tudo é permitido, tá entendendo? E mais ainda, estão fazendo o possível para imbecilizar as nossas gerações. O ensino bom o Brasil nunca teve, mas o pouco que tinha foi destruído completamente, tá entendendo? Então, a gente tem que primeiro acabar com esses falsos prestígios. Acabar com esses falsos prestígios não é discutir ideias. Você vê, por exemplo, o falecido Zé Guilherme Melchior, que era um homem da cultura extraordinária, ele caía na esparrela de enfrentar esses camaradas no terreno da luta de ideias. Digo, não há luta de ideias com charlatães. O que tem que existir é denúncia. Tá certo? Veja, entre eu e Dona Marilena, ou entre eu e Dr. Emir Sader, não tem divergência ideológica nenhuma, é uma divergência moral, porque é o seguinte, eu sou um estudioso sério, tá certo? E eles são picaretas, todos esses, tá entendendo? Picaretas enganadores, semi-analfabetos posando de gente culta e enganando o povo. Isso não se pode ter discussão de ideias, porque discussão de ideias é honrá-los. Não digo que na esquerda não houvesse intelectuais de bom nível, com os quais se podia discutir. Existia lá um Álvaro Lins, né? Existia o próprio Otto Maria Carpo, se bem que no tempo que ele foi de esquerda ele já estava gagá. Mas existia, até hoje tem um sujeito na esquerda que eu gosto muito, que é o Carlos Guilherme Mota. O Carlos Guilherme é um sujeito com quem dá para discutir, você está entendendo? Quer dizer, ele é mais comunista que a peste, mas é um sujeito que lê livros, você está entendendo? E que ele gosta de discutir com a gente. Agora esse pessoal não gosta de discutir, não, eles gostam de tampar sua boca, eles gostam de esconder você, você está entendendo? Porque se você abrir a boca, eles estão liquidados, saem desmoralizados que nem saiu o Emir Sader, saiu a Laor Café, todos esses bandidos que ousaram tentar discutir comigo, falaram duas coisinhas, levaram a resposta que merecia, enfiaram o rabo entre as pernas, nunca mais falaram da minha pessoa, graças a Deus. Agora só estudantezinho em site da internet que fica cochichando, né? Mas a chamada intelectualidade ficou toda quietinha. A gente tem que reduzir esses camaradas ao silêncio através da sua desmoralização. Tem que desmoralizar, mostrar que são charlatães, que são semi-analfabetos, tá certo? Que são usurpadores. É isso que tem que fazer, não é discutir ideias, não, porque eles não têm ideia nenhuma. A única ideia que eles têm, tá certo, é pegar cargo público, pegar dinheiro do governo e fazer oba-oba deles mesmos. É só isso que fazem o tempo todo, tá entendendo? E colaborar com esse esquema criminoso, revolucionário do Foro de São Paulo. Então, antes de você criar uma cultura, você tem que destruir o que tem em si, porque é no esforço da destruição e da crítica em profundidade. A crítica em profundidade não é crítica do conteúdo das ideias, é a análise sociológica da origem dessas ideias, porque não há o que discutir, não há o que contestar. Se o sujeito fala uma besteira formidável, entendeu? Você não vai perder muito tempo contestando a besteira, você vai ter que investigar como é que o cérebro dele conseguiu produzir tanta merda, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer, quer dizer, investigar isso como fenômeno sociológico. E é deste esforço que nascerá uma cultura conservadora, tá certo? Vamos lá, tem mais alguém? Muito obrigado. Obrigado eu. Acabou o nosso tempo. Então, muito obrigado a todos e espero que estejam aqui a semana que vem novamente. Até lá.